No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Primeiro, bom dia ao Rogério Oliveira. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão Assistindo. Tiago. Eu estava aqui tentando... Tá meio nervoso? Não, eu tenho um distúrbio com o nome. E bom dia a todos que estão nos acompanhando. Espero que meu presidente também esteja. Pedro Zanotti. Ô, Tiago, uma outra mensagem do vereador Celestino? Isso, o vereador Celestino falou que hoje tem a reunião da BOT lá no SECAP e o secretário de Educação estará presente para falar sobre a creche. Ânimo, rapazes, o secretário da Educação está a caminho. Vamos ver essa creche aí. Olha, eu só gostaria de saber o seguinte, vereador Celestino, se essa creche tem uma irregularidade, conforme dizem, lá de trás do governo anterior, está sendo investigada essa irregularidade? Só fica essa pergunta no ar. 7h24, Rogério Oliveira. Primeiro vamos falar ele na qualidade de vice-presidente, ou golpista de plantão, né? Mas não, eu não tenho essa pretensão. Né? O Rogério ele é vice-presidente do Sindicato dos Servidores. Como é que está a questão do reajuste à categoria? Bom, teve algumas reuniões, na verdade. No primeiro momento é 0%. Zero mesmo? No salário, 0%. O governo Guti falou, a nossa intenção é zero. E ele apontou um reajuste de 17% na cesta básica e 10% no vale alimentação. Seria 3 vezes a inflação na cesta básica e 2 vezes a inflação no vale alimentação. São aumentos generosos, né? Sim, nesses dois componentes, sim. A gente briga, assim, na maioria das vezes, pelo ICV-10. Hoje ele está em 4,2, 4,1, tem uma variação. E hoje tem uma reunião. Hoje não é amanhã? Hoje tem uma reunião. Hoje tem uma reunião ainda com Adam Kubi, com o secretário de Finanças, o Ibrahim, né? Ibrahim. E nós vamos levar o que for passado hoje para a categoria amanhã na Assembleia. Vocês reivindicam o quê? 4%? Então, o pedido inicial é a infração do ICV-10 mais ganho real. Ganho real é a partir da inflação que vem, é ganho real. Ô, Rogério, o que me falaram é que o governo está anunciando 17% na cesta básica. Na cesta básica. 10% vale refeição, porque isso não causaria tanto impacto na folha de pagamento, é isso? Isso. Provavelmente eles cometeram algum erro no regime próprio e impactaram a folha de pagamento. Existe hoje, eles estão em torno de 48,25%, 48,35% dentro da responsabilidade fiscal. Então é prudente mesmo que ele faça esse equilíbrio, porque ele não cometa um crime. O limite seria 55? 54. Mas no 54 já tem que começar a demitir. Entendi. E aí tem toda uma regra para a demissão de servidores. Então, ok. Tiago? É exatamente isso que eu ia falar. Então, o que errou então, no regime próprio para comprometer quase 49%? Porque o que o servidor quer é o dinheiro no bolso. Né? Por mais que seja bom, generoso o aumento, o servidor quer o dinheiro cair na conta, né? O aumento dos benefícios, né? Na verdade, o que acontece? Tem servidor que vai ter 15%, 20%, 10%, 5%. O que vai ter perda, na verdade, é o que fica com 5%, porque a inflação já vai dar uma bocanhada nele. E isso também ajudou a desmobilizar a categoria. Né? Então você pega aí um trabalhador, nós temos trabalhador com todas as faixas salariais, de R$ 1.200 a R$ 20.000. 1.200 é pouco, né? 1.200 é baixo. É o salário mínimo paulista, né? É o pior piso, é o pior salário da prefeitura. 1.200. Você tem o agente comunitário de saúde, você tem o auxiliar de serviços gerais, você tem os trabalhadores da Proguaru. Os operacionais. Os operacionais, são os que ganham menos. Então você pega aí 4% e você coloca no salário de quem ganha 20 mil, é quase o salário do cara que ganha 1.200. Você colocar 17% na cesta básica e 17% na cesta básica e 10% no vale alimentação, o poder de compra desse que ganha menos, pelo menos no quesito alimentação, é muito melhor. Agora eu me lembro de prefeitos, De Carlos, Pietá e outros prefeitos que usavam, o Neftali, usavam abono. Qual a sua opinião sobre abono? Então, eu sou socialista, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que trabalhar a categoria que ganha menos. No meu ponto de vista, Rogério, eu acho que um abono para esse pessoal que ganha nessa faixa salarial é bem-vindo, sim. Seria uma boa ideia? Seria uma boa ideia. Fica a sugestão aí para o secretário Adam Kubi e para o prefeito Guti, então, né? Sim. Seria sim. Realmente esse salário de R$ 1.200 está muito baixo, hein? Muito baixo.
E a categoria não tem plano de saúde, né? Lembrando sempre isso. Então, o servidor público existe uma confusão, porque a lei 8080 ela estabelece que saúde é um direito de todos. Quando a prefeitura fala assim, eu vou dar um convênio médico para o meu trabalhador, ela está dizendo, o meu serviço de saúde está muito ruim. Ela está assinando Atestando a incompetência. Ela está atestando a incompetência, isso mesmo. Ué. Então, tem mais essa complicação. Se for pensar assim, hein? Não, Se for pensar assim, então quando eu contrato um plano de saúde, eu estou reconhecendo que o meu governo também está ruim. Tecnicamente, sim. 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 Quando você contrata um seguro de carro, você está dizendo assim, meu governo é incompetente. Ele não consegue dar garantia para que meu carro fique num local legal. Está dizendo Mas isso. aí tem a questão do acidente também, né? Agora a Mas questão... você paga o IPVA, você paga o seguro obrigatório, você já paga isso. Para mim, o absurdo é o pedágio, né? Você paga o pedágio como é que é o outro? IPVA. Você sabe que eu tenho uma visão assim do pedágio. O pedágio é a maior lavagem de dinheiro desse país aqui. Quem controla realmente quantos veículos passaram ali? Engraçado que, aliás, lembrei do Wilson Paiva, que ele falou com muita propriedade, o sistema nunca sai do ar do pedágio, reparou? Meu? verdade. Funciona Esse tudo Não muito dá- bem, Na né? UBS está fora do ar, você vai na Bandeirante está fora do ar, você vai na Prefeitura está fora, mas não pedágio, rapaz, não falta internet nunca. Que baita Wi-Fi, né? Nossa, mas que sistema maravilhoso, rapaz. Nunca deixa de funcionar. É o que eu digo. Bom, Rogério, vamos falar, já falamos sobre servidores, algo a acrescentar, não? Não, eu acho que o servidor precisa ir na Assembleia. Amanhã. Amanhã tem que comparecer. E eu, sinceramente, essa conversa do abono vai chegar lá. Quando a gente fala aqui, chega lá no governo. O governo, Sim. aliás, você é uma referência para o governo fazer Obrigado. algumas coisas. Acho importante isso. Obrigado. Então, o servidor tem que ficar atento, tem que vir, o que ganha menos tem que vir também para a Assembleia. Um abono de quanto, mais ou menos? Vamos falar, se nós estamos falando de 1.200 aí, você tem que ser um abono maior que 60, 70 reais. Porque aí representa um índice maior que a inflação. Aí você tem um ganho real também Eu para acho pouco ainda. Mas vamos falar 100 reais para esse pessoal. 100 reais representa 8%. Para quem ganha 1.200. É o dobro da inflação. Então é um ganho real. Para uma categoria que não é um número pequeno na nossa prefeitura. É um número bem grande. Olha, eu acho que é uma solução. O prefeito Guti dá, como fazia o Eloy Pietá, dava 1% para os maiores salários e para os mais humildes ele dava abono. Talvez seja a solução para Agora, não impactar. Que fique bem claro, quem decide não é o sindicato, é a categoria da Assembleia. Aliás, vamos deixar bem claro também o seguinte, né? A categoria do servidor eu conheço muito bem. Sempre espera que o sindicato faça piquete e pare a prefeitura. Agora, aderir à greve, né? E a menina lá, onde anda, hein? Qual? A Pacaterra. Sumida, viu? Acho que não tem como mais defender o governo, viu? Pegou um cargo comissionado, isso viu? Tá lá. Legal, bacana. Por que será que eu não estou surpreso? Não, tem ela e tem a outra moça também que defendia, a Jaque, né? Jaque Silva, que é da saúde, né? Já aqui, tá bom. Jaque melhor. Ô, Rogério, vamos falar de saúde. Você fez uma crítica contundente aqui à secretária Ana Cristina Campos, dizendo que ela não era muito devota do horário. Você reafirma essa crítica? Eu vou te dizer o seguinte, essa semana eu estive em reunião com ela e eu falei para ela que, como eles dizem que eu estou faltando com a verdade, né? Eles não falam que você está mentindo. Eu falei para ela que a agenda dela é pública. A agenda do secretário tem que ser pública, nós temos que saber o que o secretário está fazendo. Abre a agenda, vamos ver. Só isso, simples, publica a agenda dela. E ela? Não falou nada. Não. O secretário adjunto estava junto. Ela tem congresso. Também né? não falou nada. Muito congresso, né? O Brasil, na verdade, existe mesmo todos esses congressos. Se os médicos forem em todos os congressos que eles são convidados durante o ano, ele trabalha bem menos. E é um direito dele participar, tem um limite tudo. Agora, você não pode fazer isso no momento em que a cidade está vivendo uma crise de saúde, né? Eu me lembrei agora do saudoso prefeito Tomeu, ele se recusava a ir a Brasília, Congresso, não ia em lugar nenhum, não saía da cidade de jeito nenhum. Agora, e lá aquela questão que ela estaria atendendo num consultório em Arujá? Então, aí eu acho que o Eduardo Carneiro confirmou aqui que era um dia da semana, né? Apenas um dia. Apenas um dia da semana. E acabou que nós, tem tanta coisa para a gente tratar na saúde que a gente acabou que nós não demos continuidade nisso aí. Eu acho assim, Pedro, foi feito as críticas, nós fomos lá no governo, pedimos a saída dela, foi com o apoio do conselho,
ele não ouviu, agora as críticas têm que ser ao prefeito, né? Porque nós já tomamos nosso posicionamento. As críticas têm que ser ao prefeito. O que acontece? Nós não temos um plano municipal de saúde. O próximo prefeito que assumir, ele tem um ano para fazer da forma como ele quiser a saúde. O próximo que assumir, porque eu acho que esse prefeito, ele não emplaca mais, pelo que a gente conversa. Quem elegeu esse prefeito foi o servidor público. O servidor público está muito descontente com ele, principalmente o da saúde. O trabalhador não quer estar no posto de saúde apanhando na cara por falta de medicamento, por falta de fralda, por marcar consulta para 6 meses, por não ter uma especialidade para dar continuidade no tratamento. Então o servidor público está muito descontente com ele. Fora isso, nós temos a prestação de contas que não foi entregue. Nós temos uma notificação do Tribunal de Contas que não foi só na saúde. Essa prestação de contas não é obrigatório? É obrigatório, a cada 4 meses eles têm que fazer uma apresentação. Mas antes disso, tem o Plano Municipal de Saúde, tem o Plano Anual de Saúde, tem o Relatório Anual de Gestão, é uma sequência. Você faz um plano municipal para 4 anos, o quarto ano é para o governo seguinte. Então, aí você faz o planejamento anual do que você vai executar do Plano Municipal de Saúde. E depois você apresenta o Relatório Anual de Gestão, que é o relatório do que você executou. Você não tem como acompanhar porque você não tem um Plano Municipal de Saúde. Ok. Fala, Tiago. Ô, Rogério, nesse sentido do Conselho, já o Conselho ele é deliberativo, vocês pensam em entrar com alguma ação no Ministério Público justamente porque não existe essa apresentação desse plano? O que acontece? Eu consultei o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde notificou eles. Eles teriam que ter feito a apresentação. O nosso Ministério Público na cidade de Guarulhos, infelizmente, ele não é um braço do Conselho. Ele era para ser o nosso apoio, era para eu ter uma dúvida em relação a um contrato, a isso daí, a porta está aberta para a gente chegar lá e falar, olha, está acontecendo tal coisa, o que nós podemos fazer? Só que o Ministério Público é que ele não se manifesta. O federal ou o estadual? O estadual. Estadual. O que... Não seria uma área federal ou verba da saúde? É porque a verba da saúde ela tem 3 composições, estadual, federal e municipal. Na federal, nós fazemos a denúncia direto no Tribunal de Contas da União. Só que é uma eternidade para que eles... E os vereadores, Rogério? Então, quem deveria estar acompanhando junto é a Comissão de Higiene e Saúde da Câmara, que é o Eduardo Carneiro, que é o presidente. Só que eles começaram a fazer algumas visitas, tudo, e não deu continuidade. Na prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2018, o Eduardo Carneiro se comprometeu com o Conselho Municipal de Saúde de chamar uma audiência pública. Isso já faz quase 3 meses. Opa. Na sexta-feira eu protocolei um ofício pedindo para ele indicar data, horário e onde vai acontecer para a gente organizar a pasta do Conselho. Vereador Carneiro, bom dia. Cadê a audiência pública que o senhor prometeu? Prometeu, tem que cumprir. A gente espera que seja antes da próxima prestação de contas. Mas, que está para acontecer por esses dias. Me disseram que amanhã haverá uma reunião do Conselho Municipal de Saúde e parece que vai ser tenso, é verdade? Nós temos amanhã o pleno municipal, tem algumas pautas lá que é impactante. E a doutora, assim, quando a gente quer falar tudo, né? A doutora Ana, eu vou falar novamente, ela demonstra para nós muita coisa que ela quer fazer. Mas parece que alguma coisa vai barra aquilo que ela pretende fazer. É como se ela fosse assim... Alguma coisa ou alguém? Alguém, vamos trocar alguma coisa por alguém. Parece que barra o que ela quer fazer. Nós sentamos agora na terça-feira. Ela vai apresentar uma área para construir uma UBS, para tirar o paravente daquele buraco, que a UBS paravente ela fica dentro de um buraco. É horrível. Tem uma área boa, tem um dinheiro garantido. Tem um dinheiro, na mesma região, vai construir a Escola SUS, vai tirar uma unidade do aluguel. Então serão 2 unidades que vão sair do aluguel e é ela que está correndo atrás. E nós temos o dinheiro reservado para isso. E não é dinheiro que está na mão da prefeitura. É dinheiro que está na mão da Uninove, da Unicid, são dinheiros de contrapartida por ter a universidade dentro de medicina dentro do município. E nós estamos em cima para que isso seja construído, seja investido em alguma coisa duradoura. Então vai ser apresentado amanhã. Tecnicamente eu posso dizer aqui que o Conselho vai aprovar, porque nós apoiamos esse tipo de coisa. E as outras questões é do cotidiano, né? Agora nós estamos atrasados nessas questões que eu falei. Bom, amanhã você vai ter reunião do Pleno do Conselho Municipal de Saúde e Assembleia do Sindicato de Servidores, hein? Isso. A sua pressão está indo, tá bom? Eu faço um controle. Da UBS? Não, eu faço eu mesmo. Eu sou técnico de enfermagem, eu dou uma relaxada e... Lá no seu bairro, Enocop, tem UBS? Tem, o UBS no Copo. É um espaço fantástico. Que bom. E é bem cuidado, viu? Ô Pedro, assim, no que depende dos trabalhadores, a saúde é 100%.
Isso tem que ficar bem claro. O que me ficou estranhando, Rogério, que eu fui recentemente na UBS Belvedere e na UBS São Ricardo. Elogiei as duas e fui criticado por isso. É Está impressionante. criticado por quem? Pela gestão? Porque, não, pelos internautas eles acham, porque você é conhecido, porque você é famoso, nada disso. Não é, nada gente. disso, O trabalhador, ele atende dentro daquilo que você Verdade. procura com o máximo de prestezas. É 100%. Então, se você vai, por exemplo, na Opa Cumbica, lá o serviço é excelente. Pode classificar de excelente. Por quê? O acesso é complicado. As pessoas que chegam não é um número tão estrondoso. Então, os trabalhadores conseguem fazer um trabalho diferenciado. Você vai na UPA Paulista, é aquela massificação de gente querendo ser atendida, não dá para o trabalhador dar a mesma Vazão, né? vazão, mas o trabalho técnico é de qualidade. Mas não, então não seria uma questão de logística, de distribuir melhor esses pacientes nas unidades? Então eu vou te falar, na sexta-feira eu fui no HMU fazer a fiscalização de rotina. Pedi a escala, tinha 42 médicos. 42? 42 médicos. Eu posso apresentar, depois eu te envio para você ver a escala. 42, né? Eu cheguei, peguei a escala, fiquei sentadinho na recepção. Fiquei observando, demorou 45 minutos para o primeiro paciente entrar na sala e sair. Quando ele saiu, se aproximou um cidadão e deu uma filipeta para ele, falando, o senhor vai para a UPA Paulista. Eu me levantei, fui até o senhor, então um casal de idosos, e falei, senhor, posso conversar com vocês? Eu sou do Conselho Municipal de Saúde. A senhora falou, pode. Aí eu falei, rapaz, por que você está mandando ele para a UPA Paulista? Aí ele deu uma balanceada, eu falei assim, posso conversar com vocês dois? Aí perguntei o nome do senhor, ele tinha 71 anos, hipertenso, sequelado de AVC, Aí eu pedi para chamar o chefe da enfermagem. Eu quero falar com o chefe da enfermagem, deve ter algum erro na classificação aqui, porque só pela idade dele, 71 anos, ele já cai numa classificação verde. Com a pressão 17,8, dependendo do histórico, lógico, ele já cai com a classificação acima, amarelo. Amarelo você não pode pôr no transporte e mandar para uma outra unidade. Chegou o enfermeiro conversando, enquanto eu aguardei o enfermeiro, abriu a porta, o enfermeiro falou assim, cadê aquele senhorzinho, não sei o quê? Eu falei, é esse senhor? Aí, não, é que eu preciso classificar ele, ele vai ser atendido aqui. Mudou. Mudou. E aí eu fui atrás da escala médica. É a Birigui, né? Estava eu e a conselheira Diva, inclusive. Aí eu falei assim, vamos ver os médicos, vamos conferir. Pedro, nenhum médico chegue a ser no ponto. Nenhum. Então você pergunta de um, está no almoço. Você pergunta do outro, está no almoço. Você pergunta do outro, está no revezamento. 42 na teoria. 42 na teoria. Aí tem os médicos desses 42, tem alguns que trabalham das 7 às 13, que é o que passa a visita nos pacientes da internado. É o que atende na porta, ele não faz essa atividade de passar a visita nos que estão internados. Fui procurar, também não encontrei nenhum. Eu cheguei depois do horário, cheguei 14h30. Só que aí eu falei, então me dê um documento de que ele passou aqui, atendeu, carimbou e assinou. Também não tinha. Escuta, ontem havia uma polêmica, né, Tiago, lá no HMU, se havia oxigênio, se não havia oxigênio. Havia ou não havia? Não havia oxigênio para dispensação no centro cirúrgico. Não havia. Mas o conselheiro lá, o Pedro Gomes, afirmou que havia? Não. Então, eu fico pensando assim. O Pedro Gomes, ele não é técnico em saúde. Eu gosto muito dele, de verdade. Eu acho que ele... Ele é técnico em alguma coisa? Eu acho que ele é advogado. O que acontece? Pelo menos estava cursando direito, né? O que acontece? Você tem duas formas de você fazer a nebulização. O pessoal vai lá tomar inalação. Sim. Você pode fazer com ar comprimido e você pode fazer com oxigênio. Se você tem o ar comprimido e você faz a nebulização da pessoa, não tem problema durante um determinado tempo. O problema é no centro cirúrgico que você precisa manter o paciente sob um controle e ele está anestesiado. Para esse tipo não tinha. Não havia? Não havia. Preocupante, hein? Ô Pedro, chegou Apesar aqui. que é questão de horas, viu gente? O oxigênio ele começa a baixar, pelo menos enquanto eu estava trabalhando lá, a White Martin ela vai sendo informada. O tempo de chegar um veículo e abastecer é coisa muito rápida. Então não era preocupante? É preocupante porque você pode estar tendo uma cirurgia e ele baixar. Mas pode quebrar um caminhão, pode acontecer um monte de coisas também. É melhor não correr risco, né? Fala, Tiago. Ontem você teve alguma reunião com o prefeito? Estava com MST? Verdade. O que aconteceu lá? Vocês fizeram uma manifestação do Bom Clima? Nós começamos um ato na Praça Getúlio Vargas, na relação do SUS, que está ruim, é visível. E aí foi montada uma comissão e várias entidades participaram. Então, tinha o Fórum de Saúde de Guarulhos, tinha a representação da Igreja Católica,
tinha o MTST estava junto, tinha o Conselho Municipal de Saúde, tinha o Fórum Leito Direito, e o pessoal decidiu que nós íamos fazer uma caminhada até o Paço Municipal para entregar um documento dizendo das condições e o que nós pretendemos do governo Gotti. Quando chegou lá, ele não estava, disse que ele estava no Palácio do Governador tratando de uma outra questão. É normal você fazer um movimento, chegar lá, e o prefeito não está, você não marcou, é normal. Verdade. Mas aí a gestão, ela tem que ter alguém para receber. Secretário de Governo. Aí o secretário de governo, depois de muita falação, resolveu atender. O Peterson Juan atendeu. Demorou? Rapaz, não foi só demorou não. Eu nunca vi uma reunião tão tensa, uma pessoa com tanta prepotência e tanta arrogância como o Peterson Juan. Sério? Ele foi desrespeitoso, inclusive, com o padre que estava na mesa. Pedro, Ixi, você vai fazer brigar com o padre e dar um azar do cacete. o azar, ainda bem que o azar é para ele, né? Deixa eu te falar. Ele colocou 2 GCM dentro da sala de reunião e ele colocou mais um cidadão armado que eu não sei quem é. Tinha uma figura armada, foi colocado dentro da sala. Aí nós falamos, nossa, que reunião, né? Que você vai receber a população. Ah, mas está o MTST. Cara, você está classificando as pessoas de bandido? Pelo menos as pessoas que eu vi que estavam nos acompanhando. Pessoas idosas, pessoas que carecem de tratamento médico. Teve uma senhora que passou mal. É o MTST, eles têm a divergência deles, então não recebe. Não recebe pronto. Agora você receber, para você destratar, para você colocar segurança junto. Foi uma reunião muito tensa. Eu, pessoalmente, ele não me desrespeitou, não me destratou. Mas, assim, eu sinceramente... Eu sempre o achei educado. Rapaz, então ele estava fora do normal. Né? Estava abalado, nervoso, se demonstrou muito prepotente. Tá aí o pessoal ainda falou assim, você é o culpado porque você que não pagou as contas, você que não colocou dinheiro na saúde. Aí ele falou, poxa, como que eu não coloquei? Eu coloquei 30%, 31%. Eu não coloquei, então é gestão. A gestão é muito ruim. Agora é com o Ibrahim o negócio. Só para finalizar, você disse que é socialista? Eu sou filiado ao Partido Comunista Brasileiro, PCdoB. O Guti também é socialista. PSB, Partido Socialista Brasileiro. Então nós dois na contramão, para falar bem a verdade, viu, Pedro? Obrigado, Rogério. Imagina, Pedro, eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Qualquer novidade, por favor, nos informe. Sim, nós vamos manter. Eu gostei da ideia do abono, hein? Gostei. Eu acho que o funcionário o mais humilde está ganhando muito pouco. Muito. Na Proguaru também? Para Proguaru também. Vamos lá, 7h46, produção, rápido intervalo.